Hoje eu vou deixar assim a meia cara. Eu quero ler dois textos bem pequenininhos, texto-poema, uma continuação do livro de Gibran, e O Corpo, de Carlos Drummond de Andrade. Do livro de Gibran, o texto se chama O Olho. O olho disse certo dia: vejo além desses vales uma montanha coberta por um véu de neblina azul. Não é linda? A orelha escutou e, depois de ouvir atentamente durante algum tempo, disse: mas onde é que há montanhas? Não ouço nada. Então a mão falou: em vão tento senti-la ou tocá-la, não encontro montanha alguma. E o nariz disse: não há montanha alguma, não sinto seu cheiro. E então o olho virou-se para o outro lado e todos começaram a falar sobre a estranha alucinação do olho. E disseram: esse olho deve estar com algum problema. O outro texto é desse livro O Corpo, da editora Record, de Carlos Drummond de Andrade, Novos Poemas, 6ª edição. A verdade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil. E os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta. Chegaram a um lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade era mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela. E carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Então hoje eu quero contar uma história que é uma espécie de continuidade da história passada, não da leitura. Essas três leituras, eu acho que elas têm a ver. Quando a gente vai compartilhar a nossa verdade interior, a nossa subjetividade, o nosso mundo interno e esses nomes todos, que a gente dá para aquilo que o outro não vê e que a gente vê em nossa mente, em nosso pensamento e em nossos afetos. Então, aquela história contada teve uma reverberação de uma forma que eu não sei contar cronologicamente. Eu não lembro do passo a passo da história. Então eu pensei em resumir de acordo com o que ficou para mim daqueles diálogos, né? Eu lembro que o diálogo começou num dos dias que eu estava abraçando uma árvore. Eu tenho esse ritual matinal de abraçar a árvore. Aqui no terreno da minha sobrinha tem 3 árvores grandes que eu abraço. É uma mangueira, é um cajueiro e uma que eu sempre esqueço o nome, mas que é uma árvore muito interessante. Aroeira. E eu estava ali abraçando a mangueira, que foi a primeira de todas que eu comecei a abraçar desde que eu comecei a abraçar a árvore. E eu perguntei para mim mesmo: por que eu não posso morrer?
E essa pergunta ficou reverberando na minha mente. Por que eu não posso morrer? E aí, de repente, apareceu dentro de mim mesmo, o mim mesmo. E o mim mesmo disse, você pode. Aliás, você vai. Eu disse, mas passou pela minha cabeça, né? E o meu mim mesmo escuta a minha cabeça, os meus pensamentos. Então, passou pelos meus pensamentos os meus compromissos, passou pelos meus pensamentos os meus atributos, passou pelos meus pensamentos as minhas funções úteis, né? E depois desse desfile de atributos, funções, compromissos, o meu mim mesmo falou assim, nada disso vai impedir você de morrer. Todas as pessoas morrem, independente de quem depende dela, como por exemplo, uma criança pode morrer ao nascer, uma mãe pode morrer ao o filho nascer, um terremoto pode matar muitas pessoas numa cidade, um maremoto pode invadir como a tsunami invadiu, doenças podem matar e as pessoas estão sujeitas a isto, né? Às coisas do mundo. E há uma coisa que eu queria focar para você, isto o mim mesmo me falando, que é a morte e vida. Ou seja, você lembra de uma música que dizia assim, como é, por exemplo, que dá para entender, a gente mal nasce e começa a morrer? Isso significa que a morte e a vida são a mesma coisa. Quanto mais você vive, mais você morre. E o que vai acontecer é o encontro desta realidade com o mundo externo. Então você tem o homicídio, né? Ou alguém que mata, o suicídio, alguém que se mata, os acidentes, as doenças, que são as coisas do mundo que se encontram com esse morrer por segundo, esse morrer contínuo, né? Que está dentro de você. Então, quanto mais perto você puder estar desta realidade, você vai ficar mais tranquilo quando esta realidade interna se encontrar ou se bater com a realidade externa que leva à morte final. Mas para isso você precisa pensar diferente. Você não pode pensar em causa, porque essa morte que eu estou falando, que está dentro de você, ela não tem causa, assim como a vida também não tem causa. A vida vive e a morte morre. Ao mesmo tempo, numa coisa só, né? Num único fenômeno. Até que acontece um fenômeno de encontro com o mundo, porque, de qualquer forma, você está nesse mundo, né? Todas as pessoas que a gente chama de pessoas vivas estão nesse mundo e vão se encontrar com a morte final nesse mundo. Eu sei que você tem um pânico quando você se depara com essa possibilidade, e outras também, né? A possibilidade da dependência, né? Do desamparo. Mas, para inclusive se livrar do desamparo, é preciso morrer. Porque enquanto estiver nesta relação com o mundo externo, o mundo das coisas, dos fenômenos, o desamparo está aí. Porque a gente não tem como prever um segundo depois. Então, é preciso não pensar em causa. A causa está no mundo externo. As causas estão no mundo externo. Então, uma pessoa morre de que morreu? Se for uma coisa
considerada pela humanidade não válida, né, como o assassinato, será julgado, terá um tratamento, mas aquele que morreu, morreu. E aquele que matou terá um tratamento social de leis, de morais e etc. e tal. Se for uma coisa da natureza, a gente não tem como aplicar a lei, né? Porque a natureza é muito grande, muito cheia de fenômenos e totalmente alheia às nossas morais, éticas e vontades. A natureza tem lá suas razões que a gente tenta captar e depois a gente termina mudando até a opinião. Assim tem acontecido com a verdade da ciência. Então é preciso pensar o quê? Como, na verdade, não é nem o quê. O que eu já falei. É preciso pensar redondo. Ou seja, pensar redondo, estou falando aqui, criando essa metáfora aqui agora para você, é não pensar linearmente. Não pensar em causa e efeito. Causa e efeito são coisas do mundo. São inclusive diferentes de ação e reação. Porque causa e efeito diz respeito mais à existência de cada um. E isso é uma conversa um pouquinho longa. Eu não vou falar com você agora. Sei que você está aí abraçado na árvore, se perguntando por que não pode morrer, e eu estou lhe dizendo que pode. E que a sua possibilidade de encarar isso de uma maneira mais confortável está em se aproximar dessa morte que não é do mundo. Aliás, é do mundo, mas é só sua. Essa daí é só sua. E ela se dá junto com a vida porque são a mesma coisa. E um dia essas duas coisas, na verdade esta uma coisa falada, né, como se fossem duas, vai se encontrar com um fenômeno do mundo, com a lógica do mundo, que é uma lógica linear. Mas para poder enfrentar essa lógica linear com mais tranquilidade, é preciso pensar redondo. Mais ou menos parecido com aquela metáfora do Tao, mas na verdade sem a separação do yin e do yang, como uma coisa só, como um círculo que pode botar qualquer cor e pode deixar ele vazio, mas não há divisão. Então procure dirigir o pensamento para o redondo e sair das causas. Que assim você vai enfrentar o mundo de uma maneira mais tranquila, se for possível.